Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite para fazer este depoimento sobre, digamos, a relação entre a universidade, a investigação científica e as políticas públicas, do ponto de vista do impacto da resposta à pandemia. E queria só transmitir duas ideias simples que, para mim, decorrem de dois problemas que esta pandemia coloca deste ponto de vista. A primeira ideia é que nós vamos muito provavelmente passar por uma crise de financiamento das universidades e da investigação, por uma escassez de recursos como talvez não sentimos há décadas. Penso que isto é evidente à luz das consequências económicas da situação pela qual estamos a passar. A escassez gera muitas vezes competição, mas eu acho que neste caso vamos precisar do contrário. Vamos precisar de muito maior cooperação entre as universidades e os centros de investigação do que aquela a que estamos habituados. Nós já temos um ótimo exemplo que tem a ver com o desenvolvimento dos testes serológicos, que estão a envolver neste momento 16 centros de investigação por todo o país, e vamos ter de multiplicar estes exemplos. E fundamentalmente porque penso que todos suspeitamos que o impacto da pandemia, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista social, está a ser extremamente assimétrico, está a ser extremamente desigual, do ponto de vista territorial, do ponto de vista dos setores de atividade que afeta, do ponto de vista da situação económica das pessoas. E para compreendermos bem esta diversidade, precisamos de estudos de grande escala. Precisamos de estudos que envolvam muitos recursos e que sejam capazes de ser feitos depressa, para que possam ser úteis à decisão política. E isto só se consegue com cooperação entre cientistas, entre centros, e parece-me que tudo o que tenha a ver com o financiamento e a programação deste tipo de investigação deve muito explicitamente estimular e, em muitos casos, exigir essa cooperação. A segunda ideia que eu queria transmitir tem a ver com os temas que nos devem ocupar nos próximos tempos do ponto de vista dessa investigação. É evidente que a nossa atenção neste momento está muito dirigida, muito concentrada nos temas da saúde pública e do impacto económico desta crise, e é perfeitamente compreensível que assim seja, perfeitamente legítimo, mas estes temas não esgotam os impactos da pandemia, nem sequer me parece que possam ser eles próprios plenamente entendidos se olharmos apenas para, digamos, as vertentes epidemiológica e virológica ou económica da pandemia. E queria dar alguns exemplos disso. Acho que temos que estudar as consequências em termos de saúde mental, de como ela foi afetada pelo confinamento e pelas medidas que se seguirão. É uma dimensão da saúde pública que não deve ser esquecida e que a investigação em Portugal já mostrava como havia já problemas bastante graves do ponto de vista comparativo em Portugal com outros países e, portanto, é um tema que eu vejo tão prioritário como os outros. Temos de perceber, para dar outro exemplo, o que se passou e o que se vai passar do ponto de vista da educação. O impacto também é quase certamente muito assimétrico, muito desigual do confinamento no percurso educativo. Temos de tentar aprender com o que se passou, temos que procurar soluções pedagógicas e tecnológicas que possam lidar com os efeitos de possíveis novas vagas de infecção e de novos confinamentos. Um terceiro tema, só para dar mais um exemplo, é um tema, enfim, predominantemente urbano, mas que tem a ver com mobilidade nas cidades. Eu receio muito que o receio do contágio leve a que o transporte público seja recusado e demore muito tempo a recuperar níveis anteriores de utilização à medida que voltemos à atividade económica. Precisamos de soluções técnicas para lidar com isto, mas também precisamos de pensar como é que, em termos de flexibilidade de horários, de teletrabalho, para quem o possa adotar, como é que podemos mitigar esse problema. E termino com um tema, enfim, que me é caro, porque é mais próximo do meu tema de investigação. Eu acho que temos de procurar acompanhar com muita atenção o que se vai passar com a opinião pública em Portugal e noutros países. E digo isto porque, em particular, pensando nas questões que têm a ver com a confiança nas autoridades públicas e nas autoridades de saúde.
Não vai ser possível coordenar dito desconfinamento e o regresso à dita normalidade com tudo o que há de incerto, com tudo o que há de necessidade de medidas diferentes em zonas diferentes do país, em atividades económicas diferentes, sem ir calibrando e sem ir percebendo essa manutenção da confiança nas autoridades públicas e também na confiança que os cidadãos têm para uns nos outros e para desenvolverem esta ou aquela atividade que de antes era cotidiana e normal e que agora pode ser apercebida como uma atividade de risco. São só 4 exemplos de 4 questões que vão para além do mais óbvio, mas que eu acho que estas 4 e outras têm tanta importância como eu dizia, a vertente epidemiológica, virológica e económica da crise.